Oi pessoal, como vão? Eu espero que estejam todos bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje eu e nossa lusitana preferida, a Diana, vamos possivelmente acabar com os nossos nomes na Macumba Online por parte dos sons mais chiitas de alguns autores. A gente vai jogar no ventilador alguns casos bem famosos de plágio na literatura. Eu confesso que quando eu vi alguns nomes na lista eu até me assustei porque eu realmente não esperava. Alguns eu já sabia, outros não. Só pra gente não cair no mesmo problema que estamos criticando, né? A gente usou aí como principal base para o roteiro desse podcast um artigo da autora Quinha Fonte Neves, né, lá pro site da revista U. E foi dali que a gente partiu para fazer outras pesquisas em outros locais e juntamos também os nossos 50 centavos de conhecimento extras no assunto para poder montar o roteiro. Então, a gente já sabe que plágio e inspiração são coisas muito diferentes, né? Por isso que alguns casos aqui são bem controversos. Então, a gente gostaria que vocês deixassem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre cada um deles, né? Se vocês concordam com algum, se a gente esqueceu de falar sobre outro. Enfim, né? Vamos lá começar a deixar de enrolação que hoje o podcast é enorme, tem muita treta pra gente falar. A gente já vai começar, né? Já vai abrir os trabalhos falando de um dos principais autores brasileiros, né? Um dos mais conhecidos, um dos mais bem pagos do mundo. Tem aí livros traduzidos para vários outros idiomas e, claro, como não poderia deixar de ser, né, gente? Brasileiro, falou de brasileiro, já tem treta automaticamente falado junto. Tem várias polêmicas em torno do seu nome, que é o Paulo Coelho. Eu até poderia começar aqui falando de suas declarações bem polêmicas a respeito da pirataria de livros, né? Mas a gente vai deixar isso para outra ocasião e outro podcast, porque hoje a gente vai tratar da acusação de plágio feita contra ele por alguns autores, né? A primeira é a colunista e psicóloga colombiana Glória Hurtado, porque segundo ela, o autor teria usado trechos completos de uma de suas crônicas no livro O Alquimista, que é só um dos mais famosos do cara. E nas palavras aí da própria autora, abre aspas, minha coluna se chama Cerrando Ciclos e a dele Cerrando Ciclos. Acredito que ninguém pode se enganar dessa maneira. Além disso, ele pegou a ideia central e reproduziu trechos ao pé da letra, fecha aspas. Ela diz também que em outro momento até se sentiu ali meio que orgulhosa por ter sido alvo de plágio, né? Tem sempre essas pessoas que acham que plágio é uma forma de homenagem. Só que depois ela acabou mudando de ideia e resolveu denunciar. E ela não foi a única, né? Como eu já falei, teve outro autor brasileiro também dessa vez que também acusou o Paulo Coelho de plágio, que é o filósofo e poeta Edson Marques, que escreveu um poema intitulado Mude, que foi publicado em 2016 pela editora Panda Books. O Edson diz que Paulo Coelho mudou ali o nome do poema para Mudança e também mexeu em várias passagens de livros sem autorização e sem, obviamente, o conhecimento dele. E o Coelho chegou a ser contratado por ele em alguns momentos, mas acabou ignorando todas as suas tentativas de conversar ali sobre o que estava acontecendo. Mas calma que piora, porque o Paulo Coelho teria publicado o livro em vários jornais e colunas, né, de jornais e revistas gringos, dizendo que o texto era anônimo. Ele jamais fez nenhuma alusão ao Edson, mesmo que teoricamente tenha recebido esse aviso por parte do autor. Eita! Tá, começa ruim e vai só piorando, né? Tipo uma ladeira. O negócio já começa horrível e só desce. Socorro. E outra que resolveu passar aí umas 20 vezes na fila da polêmica, eu acho até que ela podia ser participante aqui da fábrica junto com a gente, é a J.K. Rowling, né? Que de pegar briga com grupos de militantes por suas postagens nas redes sociais, a gente já sabe que ela entende. Só que pra mim foi uma surpresa ver que a gente não tem só uma acusação de plágio, a gente tem duas acusações de plágio contra ela. A primeira teria sido de plágio ideológico, né? A Rowling supostamente teria copiado sua história mais famosa, Harry Potter, da obra da autora Nancy Stalker. E até mesmo a palavra utilizada para se referir, né, às pessoas comuns, às pessoas não bruxas, teria sido uma cópia, segundo a Nancy, tirada de sua obra The Legend of Ra and Muggles, que Muggles aí seria a palavra que a Rowling utiliza para dizer os trouxas, né, as pessoas normais, enfim, quem lê entende. E outra questão que foi muito chocante para mim é que a Nancy tem um livro intitulado e senta aí se você ainda não tem sentado. Confia em mim, você vai precisar desse apoio. O nome do livro da Nancy é Harry Potter and His Best Friend Lily. É isso mesmo que você ouviu, né? Quem lê os livros sabe que além da semelhança óbvia entre os nomes dos personagens, né, e da série de livros também, na obra da Rowling, a Lily é o nome da mãe do Harry, né? Eu falei que era pra sentar, se eu não sentou, não posso fazer nada. Claro que a autora foi à justiça pelo caso, né? Mas ela acabou não só perdendo o processo, como ainda foi obrigada judicialmente a pagar uma multa porque supostamente ela teria agido de má fé, né? Ela foi acusada de
omitir certos pontos de sua argumentação jurídica e também de fraudar documentos, entre outras evidências. E a autora chegou a apelar novamente alguns anos mais tarde, só que de novo também não adiantou muito. E outra acusação da Rowling contra a Rowling veio do escritor Adrian Jacobs, que disse que ela teria pego e emprestado sem permissão ideias do primeiro volume de sua série, que chama Will, o Bruxo. E esse primeiro volume é intitulado Terreno Lívido. A família do autor disse ter enviado um manuscrito da obra para o agente literário da editora Bloomsbury, que é quem representa a Rowling lá na Inglaterra. Isso teria acontecido aproximadamente 10 anos antes de sair o primeiro livro do Harry Potter, só que a obra teria sido rejeitada pela editora na época. E esse processo ele foi aberto em junho de 2009, e a família do Jacobs defende que ele utilizou primeiro também alguns dos conceitos que a gente viu lá nos livros da Rowling, que se popularizaram lá nos livros dela, como por exemplo prisões, hospitais e escolas voltadas para o público bruxo. Só que como eu falei lá no nosso primeiro jornal do mês sobre o tema, o plágio de ideias é algo muito difícil de provar, tanto que segundo o site Pottermore, que foi citado lá na matéria da Kimi, a acusação judicial do Jacobs acabou sendo arquivada, porque em resposta às acusações a Rowling teria dito que sequer conhecia o livro, ela jamais teria lido a obra dele, então ela declarou que tudo não passou de uma coincidência. E aí fica aí ao seu critério, acreditar que era de fato uma coincidência ou que ela aproveitou que as obras estavam por ali, leu e resolveu se inspirar, porque o livro teoricamente não seria lançado mesmo. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. E a gente também tem pessoas bem vida loucas quando se trata de plágio, que acham que quem tem limite é município, que elas gostam de rir na cara do perigo. Eu acho que foi a vez que eu usei mais frases feitas prontas aqui no podcast até hoje. E é sempre aquele grupo de pessoas, que gosta de dar ali uma misturada nas linhas entre o que é original e o que é releitura de uma obra já famosa. E a gente tá falando aqui do caso da jornalista Cristiane Costa, que ela é bem conhecida aí por alegadamente utilizar trechos de autores como Machado de Assis e Gustavo Flaubert, pra gente citar alguns exemplos de ela usando lá nas obras dela, lá nos textos que ela escreve. Só que isso é o que eu não recomendo, porque assim, muitas das pessoas que ela já se inspirou têm suas obras já em domínio público, já morreram há muito tempo, não tem como processar, não tem como reclamar, nem nada. Mas assim, essa prática de você pegar obras dos outros, de utilizar as ideias e seja lá o que for, não é legal, gente. Pode dar um ruim muito grande. No caso dela, ela não pode ser processada, então essas releituras poderiam ser feitas à vontade de obras de domínio público. Mas caso não sejam, é melhor não, Vamos evitar problemas aí, por favor. E pesquisando sobre esses casos, pra trazer aqui mais informações pra vocês em relação a datas, enfim, detalhes que eu não lembrava, eu acabei me deparando com outro que não foi citado lá no artigo original, que a gente utilizou como principal referência, que é o caso da escritora Cristina Serruia, uma escritora brasileira que foi acusada de plágio por diversas escritoras gringas, e algumas delas bem famosas, como é o caso da Tessa Dare e da Nora Roberts. E eu achei esse artigo lá no site Literalmente Why, que tem um nome que eu amei, por sinal, pra ele ficar aí o registro. E a Cristiane, ela também é vida louca, porque segundo essas acusações, ela teria enviado uma das obras supostamente plagiadas para concorrer ao Prêmio Rita, que é só um dos mais prestigiados do meio literário gringo. E aí, conforme a obra dela foi ficando mais famosa, alguns leitores foram pegando aí se lembrando que já tinham visto certos textos em outros lugares, e aí mandaram para as autoras, mostrando aí os textos que ela supostamente teria plagiado das obras delas. Foi aí que começou a bagunça, porque várias autoras se manifestaram em suas redes sociais. Só que segundo as fontes que eu consultei, a Nora Roberts foi a única a falar em processar a autora na justiça brasileira, porque segundo ela, trechos de 10 de seus livros foram copiados literalmente ou parcialmente pela Serruia. Só que como eu disse, as obras da Nora não foram as únicas a ser apontadas como fonte de inspiração errada. Ao todo, cerca de 40 autores declararam ter sido obras plagiadas, parcial ou integralmente, ou então parafraseadas pela Cristina Serruia, que totaliza aí aproximadamente cerca de 100 livros supostamente copiados. E o mais curioso da situação é que a Cristina culpou uma ghostwriter da agência que ela contratou, o que pra mim não é uma defesa, só deixa o caso pior ainda, porque pra quem não sabe, ghostwriter é quando a pessoa escreve uma obra e vende os direitos autorais para outro autor diretamente ou através de algum intermediário, seja uma agência literária ou de uma editora. Na prática, a mulher tá assumindo que ela não escreveu praticamente nenhum de seus livros, foi tudo pego de outra pessoa, ela simplesmente comprou o livro que outra pessoa escreveu. E
Meu amor, não tem como te defender nessa. Quanto mais a gente escava, pior vai ficando a situação aqui também. Pessoalmente, eu sou muito contra isso, do uso de ghostwriters, né? Eu até entendo que seja necessário em alguns casos muito particulares, como, por exemplo, de autobiografias e biografias, né? Porque a pessoa quer contar a sua vida ou quer contar a história da vida de outra pessoa, mas ela não tem tanto talento literário, ela não sabe como organizar, como fazer essa pesquisa documental, enfim. E aí ela contrata outra pessoa para escrever por ela ou junto com ela, tem esse caso também. Mas fazer isso em textos literários, gente, é muito zoado, é muito sem noção e é muito injusto. Porque a pessoa tem o trabalho de criar tudo para vender para outra pessoa que vai levar o nome. Pra mim, não faz sentido. Eu mesma, olha, não tem dinheiro que me faça vender meus livros para nenhuma outra pessoa. Eu tenho o trabalho de ficar noites em claro pensando as coisas, criando, fazendo lá todo o world building para outra pessoa e levar fama. Pra mim não dá. Nesse caso específico, qualquer que seja a verdade, o resultado é ruim. Muito ruim. De qualquer forma, né, como autores, é sempre bom a gente ficar de olho nisso, né? Não, eu já disse e vou repetir, não custa nada a gente deixar claras quais são as nossas referências literárias. Isso ainda pode nos livrar de problemas sérios, né? Porque mesmo que seja uma acusação, assim, injusta, indevida, esse tipo de coisa sempre se espalha, a gente sempre viaja muito rápido, a gente sabe que às vezes uma notícia mentirosa, feita de propósito ou não, para acabar com a reputação de alguém, se espalha muito rápido e às vezes a mensagem corrigida isso, falando que não foi isso que aconteceu, ela acaba não alcançando a mesma quantidade de pessoas que a primeira. Então, para alguns, supondo que isso aconteça com algum de vocês, que eu espero que não, mas até essa mensagem chegar a, pelo menos, a maioria das pessoas que leram antes que você é um plagiador, né, já passou muito tempo, você já perdeu aí totalmente seu nome do meio. Até você provar que você não plagiou, né, vai dar um ruim muito grande para você, então não custa nada você deixar claras quais são suas referências e tomar muito cuidado, né, e também para registrar as suas obras, porque às vezes já aconteceu, é porque eu infelizmente não consigo lembrar o nome dos autores envolvidos para pesquisar e trazer para vocês, mas eu lembro que eu li em algum lugar o caso de o autor lançou a obra tipo em dezembro de 2021, aí outro autor lançou uma obra em julho de agora 2022, aí esse que lançou em julho acusou o primeiro autor de plágio, né, porque aquele autor não teria registrado a obra, né, só publicou depois dele, né, ele escreveu antes, mas publicou depois, e aí fica nessa, aí o primeiro autor teve que ir lá atrás dos seus registros e procurar mensagens com amigos que ele tinha falado da obra pra provar que ele tinha escrito antes do outro, né? Eu não sei se vocês entenderam aí a linha cronológica. Realmente eu tentei pesquisar, mas eu não achei. Se vocês sabem com quem foi, por favor, deixa aqui, né? Então, vai evitar uma série de problemas, mas também, como leitores, é muito bom que a gente fique atento também, né? Sempre pronto pra chamar a atenção aí dos nossos autores preferidos se a gente perceber que tem alguém usando indevidamente a obra deles. Vamos ter aí um pouco de ética no meio literário, vamos ter um pouco de vergonha na cara mesmo, pelo amor de Deus. A gente evita com essa postura que plagiadores passem impunes. Então, quer usar algum aspecto da obra da outra pessoa, acredita, coloca lá no cantinho, peguei o nome tal da obra de fulano, peguei o conceito tal da obra de Beltrano, sabe? Não simplesmente pega e diz que é teu, não. Até porque, gente, originalidade completa não existe. Tudo que existe já foi criado por alguém, tudo já tem. A gente só vai, né, meio aí juntando nossas referências e escrevendo da nossa maneira. Então não precisa ter essa preocupação, eu vou escrever uma obra 100% original. Não vai. Se tu vai quebrar a tua bolha, não vai. Então ficamos por aqui, né? Agora vocês vão ver mais alguns casos tensos de plágio com a Diana. E eu espero que não dê muita treta, ou dê, talvez, não sei, né? A gente sabe que é treta que se espalha, que deixa os outros famosos mesmo. Mas enfim, até o próximo podcast. Beijos e tchau. Olá pessoal, obrigada Michelle. Realmente existem vários plágios e muitos deles famosos. A Michelle falou do caso de envolver o autor Paulo Coelho e eu trago o caso que envolveu o autor português, que foi Prémio Nobel em 1998 e penso que já sabem de quem é que eu estou a falar, falo do José Saramago. Pois é, Saramago também esteve envolvido em casos de plágio. Vamos lá para o ano 2006, já bem lá atrás. José Saramago foi acusado de plágio pelo autor mexicano Teófilo Huerta Moreno. Na época não houve grande repercussão, apenas no fim do ano de 2008 é que o caso ganhou dimensão nos jornais. O autor português publicou o livro As Intermitências da Morte em 2005, uma obra que fala sobre a vida, que fala sobre a morte, que fala sobre o amor, que fala sobre o sentido ou a falta dele da nossa existência. Um ano depois, o autor mexicano Teófilo Huerta Moreno afirmou numa entrevista a um programa de rádio que José Saramago inspirou-se no seu conto.
Até mesmo um blog foi criado, no Blogspot, pelo autor mexicano, um ano depois, a explicar as suas razões. No início do ano de 2009, o autor português respondeu dizendo que não tinha lido o conto, porém, nas razões do autor mexicano, que se encontram no blog que ainda está ativo, ainda podem ler, tudo começou pelo agente Cilitel Alatriste, que recebera El Cuento Triste em 1977 para apreciação da editora Alfaguara. Em 2003, o agente exercia o cargo de cônsul do México em Barcelona e alegou ter contacto e proximidade com o autor português que recebeu do agente a obra. De salientar e de relembrar também que José Saramago naquela época vivia em Espanha, em Barcelona concretamente, que é o país da mulher. No blog, Teófilo Huerta Moreno revela ainda uma carta que terá que terá enviado em janeiro a José Saramago e na qual reclama o plágio e pede um esclarecimento. A situação ficou por ali, porém, trazendo aqui explicações para os ouvintes e também dando a minha opinião, posso dizer que as duas ideias, não só a ideia do autor português como a ideia do autor mexicano, não são originais. Eles partiram de uma ideia já conhecida sobre a morte sendo uma personagem. Ou seja, esta ideia sobre a morte sendo uma personagem é algo que já lemos em alguns livros até hoje em dia. Portanto, claro que naquela época, estamos a falar de 2006, não é? 2007, não tínhamos tanto essa imagem de morte como personagem. É claro que temos diferenças na forma como eles descreveram, mas a ideia é a mesma. A ideia é sobre a morte sendo uma personagem e criando-a como uma personagem. Quem tiver lido tanto o conto como o livro pode deixar a sua opinião sobre isso, informando que o conto encontra-se disponível no blog do autor e o livro, obviamente, de José Saramago, encontra-se aí à venda e provavelmente muitos de vocês já o têm, porque é um clássico. Portanto, aproveitem para comentar sobre este caso. Indo para outro caso famoso, a Michelle falou em casos envolvendo a conhecida J.K. Rowling e eu trago outra famosa. Esta escreveu uma conhecida saga com vampiros e acho que toda a gente sabe de quem é que eu estou a falar. Estou a falar de Stephenie Meyer. Em 2009, a autora americana foi acusada de plágio por causa do seu último livro, Amanhecer. Ela inclusive foi processada. A autora Jordan Scott processou Stephenie Meyer de ter copiado excertos, ou trechos, se forem do Brasil, do seu livro chamado The Nocturne. Eu tentei pesquisar se haveria tradução para português, tanto de Portugal como do Brasil, e acho que não houve qualquer tradução feita sobre esta obra de Jordan Scott. E portanto eu vou trazê-la como o nome original, o título original, Nocturne. Esta obra foi publicada em 2006, enquanto que o livro Amanhecer foi publicado em 2008. Os dois contêm um casamento, uma gravidez de risco e um humano a transformar-se em vampiro. O advogado de Jordan Scott, J. Craig Williams, disse à agência de notícias Reuters que o enredo e alguns personagens dos dois livros são semelhantes. A editora Cat, responsável pela publicação dos livros de Stephenie Meyer nos Estados Unidos, rebateu as acusações e garantiu que a saga Crepúsculo é criação exclusiva da escritora. Inclusive, um representante de Stephenie Meyer disse ao site TMZ, na época, que a obra não infringia os direitos de um suposto livro. E aqui estou a citar. Eles nem sequer falaram sobre o nome do livro, eles falaram realmente suposto livro apenas. O processo seguiu andamento e a escritora da saga Twilight venceu. O juiz determinou que Amanhecer não tinha grandes pontos em comum com The Nocturne. Para ele, não só as histórias como a linguagem dos livros são diferentes. The Nocturne conta a história de um romance entre um bruxo e uma adolescente na França do século XV e mistura termos arcaicos e modernos. Já Amanhecer faz uma linha mais jovem. Na sentença final, o juiz ainda repreendeu Jordan Scott por manipular aspectos de trabalho para que uma semelhança fosse estabelecida. Ou seja, no fim não importa se uma autora acabou por acusar outra, acabou por levar também uma bronca do próprio juiz. Portanto, acho que plágio nunca é bom para ninguém e nem quem acusa plágio, de quem acusa outras pessoas de plágio, porque também acaba por se dar mal se não tiver sido realmente plagiado. Agora vou passar para um caso muito conhecido que também envolve personagens que não são humanas,
Este caso de plágio duvido que alguém não conheça, é muito conhecido e trata-se de uma das obras mais famosas do mundo. Falo de Drácula, de Bram Stoker, que quase dispensa apresentações. Aqui até o cinema acabou envolvido. E, aliás, não foi o Drácula de Bram Stoker que foi o plágio, mas foi plagiado. Portanto, basicamente tudo começou com Nosferatu, um clássico filme de terror que chegou ao cinema em 1922, peço desculpa. É considerado o primeiro vampiro retratado no cinema a obter sucesso, mas o primeiro vampiro que realmente apareceu pela primeira vez no cinema foi num filme húngaro de 1920, mas não foi tão famoso e não recebeu o nome de Drácula. Na verdade, o vampiro mais famoso é o Drácula, escrito por Bram Stoker no século XIX. Porém, Nosferatu não era para ser uma adaptação de Drácula. Quer dizer, não tinha o nome, não é? Mas o enredo é o mesmo. Se forem ler a sinopse do filme de 1922, vão perceber que os nomes mudam, a localidade também, assim como os cargos, mas a estrutura é igual ao livro. E nem o filme húngaro fugiu de uma pequena cópia, podemos dizer entre aspas, já que também usou várias ideias de Bram Stoker. Nosferatu foi considerado um ícone do expressionismo alemão, inovou até técnicas cinematográficas e inspirou gerações futuras de cineastas, mas acabou por ser banido. Pois é, basicamente o que ocorreu foi que o diretor e o argumentista começaram o seu projeto sem terem o acordo da viúva do escritor Bram Stoker. E bem, a viúva processou-os. O que aconteceu de seguida, acho que toda a gente vai perceber aqui, foi que existiu uma falência da produtora, devido à repercussão do caso, e ainda perderam o processo judicial. Na época, o juiz determinou que todas as cópias de Nosferatu fossem destruídas. No entanto, algumas impressões foram preservadas e levadas para os Estados Unidos. Embora na Alemanha os direitos de autor de Drácula fossem propriedade da família de Bram Stoker, em solo estadunidense, a obra já não se encontrava por domínio da família, e sim em domínio público, portanto foram salvas as impressões. Claro que este plágio não tirou o nome grande que foi Nosferatu, e até que seria uma boa adaptação do livro de Bram Stoker, se a família o permitisse, claro, obviamente. Mas enfim, mais um caso maravilhoso que tivemos de plágio que acabou por banir um filme, mesmo sendo incrível, mas enfim, plágio é plágio e temos sempre que acusar. Indo para o último caso que tenho aqui, este envolve também dois países, um deles o Brasil, e também o cinema, principalmente um nome grande no cinema, o diretor Hitchcock, o grande, o maravilhoso, incrível Hitchcock, e falo da obra Rebecca. Tudo começou com a autora inglesa Daphne du Maurier, que escreveu um dos seus maiores sucessos, Rebecca, aos 31 anos, em 1938. A autora de sucesso era uma das favoritas de Alfred Hitchcock, um grande diretor, maravilhoso diretor, que adaptou 3 das suas obras para o cinema, incluindo esta Rebecca, pela qual ele ganhou um Oscar. Aliás, quem critica Hitchcock, eu penso que ele nem é o culpado disto. Eu penso que o cinema, sendo uma adaptação, ele adapta uma obra sem saber se é acusada de plágio, ou se há alguma semelhante. Pelo menos eu defendo o diretor, não sei quanto a vocês, mas eu penso que o diretor não deve ser acusado de plágio quanto a esta situação, porque no fundo ele não teve nada a ver com a história, ele simplesmente fez uma adaptação pedindo obviamente, a autorização da autora. E nesse caso, Hitchcock estava perfeitamente livre de qualquer acusação de plágio, porque ele apenas foi falar com a autora dessa obra, obviamente que assinou essa obra, e pediu para fazer uma adaptação cinematográfica. Portanto, a meu ver, Hitchcock não tem qualquer culpa neste assunto de plágio. O enredo de Rebecca gira em torno de uma jovem que se casa com um viúvo rico, Max de Winter, e logo descobre que há um mistério sobre a morte da sua primeira mulher, Rebecca. A trama fala da opressão de viver sob a sombra de uma mulher. A primeira adaptação feita por Hitchcock surgiu em 1940 e ainda houve uma segunda adaptação em 2020 que se encontra na Netflix.
A trama poderia ser bastante semelhante a tantas outras obras inglesas, lembrando até Emily Brontë, por exemplo, porém o caso envolve uma escritora brasileira. Carolina Nabuco escreveu a sucessora em 1934. A obra foi traduzida para inglês, na esperança de publicá-la no exterior. A cópia dessa tradução foi enviada para agentes americanos que encaminharam para editores ingleses justamente os mesmos que trabalhavam com Daphne du Maurier. Ou seja, há provas de que Daphne leu a tradução de Carolina e 4 anos depois publicou Rebecca. Jornalistas e críticos identificaram o plágio logo de seguida e escreveram sobre isso. No entanto, Daphne já era bastante reconhecida. Aliás, enfim, Hitchcock gostava dela, portanto, Hitchcock já a conhecia, portanto, enfim, Carolina Nabuco não era basicamente uma autora bastante conhecida na época. Agora, o que não se sabe é se a autora brasileira processou realmente a escritora inglesa. O que se sabe realmente é que a autora não tomou nenhuma atitude legal, apenas se recusou a assinar um documento preparado pelos advogados do estúdio United Artists, que tentaram fazer com que Carolina aceitasse confirmar a coincidência das obras, recebendo uma indenização por isso. Ou seja, aqui não houve nenhum processo judicial a ocorrer, por isso hoje o caso só é conhecido por artistas brasileiros, por alguns leitores, por pessoas interessadas, gerações novas, interessadas em conhecer mais sobre casos de plágio que tenham ocorrido. Enfim, como não acabou por ir além, enfim, ele acabou sendo abafado. Abafado, podia querer dizer entre aspas, mas nem sequer foi abafado entre aspas, porque realmente foi abafado. Enfim. De relembrar que a TV Globo fez uma adaptação de grande sucesso da obra brasileira, assinada por Manuel Carlos, e com Susana Vieira e Natália Timberg nos papéis principais. Bem, estes foram os casos famosos de plágio que eu e a Michelle trouxemos para vocês. Existem muitos mais por aí, porque o plágio nunca deixará de existir, infelizmente. Se conhecem ou lembram-se de mais algum caso, aproveitem para trazer. Aliás, também comentem sobre estes casos que nós trouxemos aqui para vocês. E falem de outros até. Porque, ai meu Deus, este tema tem muita história para contar. Plágios famosos. Aliás, até plágios não famosos a gente pode falar, não é? Porque aconteceu aqui e ali, com uma coleguinha ali, com um coleguinha acolá. Sempre existem acusações de plágio aqui e ali, por esta internet afora. Enfim, comentem aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E temos também uma página do Facebook onde também trazemos muita treta, polémica literária, polémica envolvendo cinema, enfim. O Plantão da Treta regressa na última sexta-feira de novembro com mais um assunto polémico, como sempre, aliás. Até porque, como falou uma membro do grupo no Facebook, não podemos terminar o mês sem treta. E é verdade, não podemos terminar o mês sem treta. E cá estaremos em novembro para vos contar mais uma treta. Eu e a Michelle. E enfim, é tudo. Eu e a Michelle nos despedimos por hoje e até ao próximo episódio.